Então, boa noite a todos. Vamos para a nossa terceira noite, terceiro dia de apresentações da disciplina 3 do PDE. Então, hoje nós teremos três grupos ali que vão apresentar os trabalhos que desenvolveram de acordo com os cenários da disciplina de letramento digital, tá? Então, o grupo ali do Adilson, Nívia, Carlos e Wilton pode ficar à vontade para a apresentação. E aí, no finalzinho da apresentação, a gente abre para os demais colegas aí para os questionamentos, certo? Então, fique à vontade, grupo. Vamos começando então, boa noite a todos. Professor, eu vou começar aqui fazendo um relato aqui rapidinho do que eu procurei sobre o hackathon, né? Não sei se em algum, não sei se pronunciei certo também. Em algum grupo falou sobre isso, né? O que que é o hackathon, né? Então, o hackathon nada mais é do que um evento colaborativo que tem a duração ali de um dia e onde os professores, educadores, especialistas, eles se reúnem, né, na busca de criar e compartilhar ideias e práticas inovadoras na educação. E que geralmente o objetivo é resolver um problema específico ou desenvolver projetos para melhorar a educação. Então, esse seria, né, o que seria o tal do hackathon aí. O nosso grupo, ele escolheu o cenário 4, que é aquele de tecendo redes na comunidade do saber, que é envolvendo ali a comunidade na escola, né? Além de todo o protocolo ali, o engajamento, ainda há a comunidade como um todo, né? O título, então, do nosso trabalho ficou como o atletismo ele pode desenvolver o conhecimento tanto de forma analógica quanto de forma híbrida para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Então, esse é o título do nosso trabalho, né? O nosso desafio central do nosso trabalho é tentar integrar, então, um protocolo, né, esse protótipo do atletismo num ecossistema de aprendizagem. O ensino, então, do atletismo nas escolas, né, a gente percebe que ele é um pouco fragmentado. E a ideia, né, desse trabalho seria torná-lo mais eficaz, e mais interessante para o aluno, uma vez que vivemos aí a era digital também, né? Então, tanto de forma analógica quanto de forma digital, né? Fazer com que eles trabalhem ali a teoria e a prática, tornando a prática, né, mais eficiente e mais interessante para o aluno também, né? Os nossos alunos hoje em dia eles são muito mais digitais do que nós. Eu levo um baile, né, com algumas circunstâncias do digital, mas quando a gente leva para os alunos, para eles tem uma facilidade extrema, né? Então, para eles, às vezes, o nosso método que a gente leva para a escola, às vezes não atende à expectativa dele. Então, por isso esse modelo aí. Como fluxo de aprendizagem, né, nós temos aí a aprendizagem formal, né, que seria o fluxo seria a forma que a gente vai conseguir fazer com que o aluno aprenda, né? Ou seria ali o caminho que ele vai percorrer para chegar, né, no objetivo. Então, o primeiro deles é a aprendizagem formal. A aprendizagem formal, né, seria ali aquela aula mais inicial mesmo, ali, o histórico, as aulas teóricas ali do histórico do atletismo, as regras, as modalidades, né? Saltos, arremessos, lançamentos, enfim, né? E aí, isso, claro, de acordo, né, com a Base Nacional Comum, né, que é a BNCC. Aí, além da aprendizagem formal, né, outro caminho ainda, né, continuando ali, é o não formal, né, que é a vivência da comunidade ali. Oficinas, né, com construção de materiais adaptados, visitas a centros esportivos, participação em festival, né, seriam algumas formas ali de estar inserindo esses alunos ali nessa dimensão não formal. Inclusive, até como um título aqui, todo ano a gente faz aqui na universidade, né, a universidade que proporciona, na verdade, porque é o único lugar que tem espaço, né, um pouco mais adequado para o atletismo. Aí a gente faz o festival de atletismo, né? E é sempre um sucesso, né? A participação dos alunos, porque a gente não tem muita vivência dessa na cidade. E como eu até vi, né? Aqui Irati é bem precário nesse sistema, assim. São poucas as escolas que eu conheço que têm um local apropriado também para prática de atletismo. Aí ela se reduz ao quê? A uma quadra, a escola que tem um campo ali já é
um grande avanço, né? Depende muito da estrutura física da escola também. E isso também acaba prejudicando em certos momentos, então, a, a prática, né, do atletismo. Aí nós temos ainda, como fluxo da aprendizagem, as práticas digitais ali, né, a tecnologia do esporte, o uso, né, de aplicativos para fazer esse monitoramento, né, das ideias, né, seria a utilização do Strava, né, que é um modelo ali de uma atividade, um protocolo, um protótipo, né, que mensura ali quilometragem, velocidade, altitude, enfim, faz a coleta de dados ali que você pode estar utilizando depois em sala de aula, né, com os alunos para fazer esse feedback, né, da atividade como um todo, né? E aí, continuando ainda, a interação, né, entre a escola e a comunidade, né? Porque a gente percebe que também muita da situação, a escola ela é meio fechada, né? E a gente sempre fala, né, da escola aberta à comunidade. E a gente sabe que a comunidade, nem todo mundo também gosta de participar, né? Mas quando a comunidade se insere na escola, a gente sabe que os resultados são bem melhores, né? Então, seria essa integração da escola, né, sem muros, com os dados, então, coletados nos treinos do bairro, né, nas atividades desenvolvidas, trazer para a sala de aula e consequentemente, né, analisar esses resultados da pesquisa e aplicar a estratégia na atividade da quadra daí. E o último deles, a dimensão formal, né, que seria ali os fluxos multidirecionais, né, que seriam aquelas dimensões de aprendizagem, né, vindos de todos as fontes, né, não só do professor para o aluno, mas do aluno para o professor, da comunidade como um todo, né? Seria mais ou menos E, isso. e Se alguém quiser baseado, comentar. acho que eu continuo, vocês estão me ouvindo, Pode? né? Eu continuo a apresentação. Então, baseado no cenário 4, né? Nós temos os atores desse ecossistema, que são os estudantes, eles vão atuar como protagonistas e pesquisadores atletas, né? Eles não apenas vão praticar as modalidades, mas eles vão registrar os desempenhos deles, eles vão auxiliar colegas que possam apresentar ali dificuldade no sentido de uma monitoria, e eles vão produzir os conteúdos digitais. Os professores também são atores, né, desse ecossistema, e eles vão atuar como mediadores, curadores de conteúdos. São os professores os responsáveis por articular as ferramentas ali digitais com as práticas analógicas e garantir que as atividades sejam inclusivas para todos os níveis de aprendizagem que possam estar aparecendo. A equipe gestora vai oferecer um suporte logístico e pedagógico, vai garantir a infraestrutura necessária, por exemplo, o Wi-Fi na quadra, né, alguns materiais que possam estar disponível. E a equipe gestora ela vai também fomentar a abertura da escola, parcerias com a comunidade, com o bairro, né? Então, essa é a função da equipe gestora. As famílias também vão participar ativamente como incentivadores, co-aprendizes, vão colaborar na construção de materiais, com materiais recicláveis, por exemplo, em casa. Vai ter um momento de participação, de integração analógica, por exemplo, em festivais, né? E até mesmo na parte digital, criando vídeos educativos nesse sentido. A comunidade e os parceiros também são atores desse processo, e são, como exemplos, os clubes locais, ex-atletas ali do bairro, da cidade, comércios locais que podem oferecer algum tipo de recurso, espaço para treino. Isso vai ajudar a diminuir, né, diluir as fronteiras entre escola e o território urbano, já que a nossa grande ideia é aproximar, né, essas duas. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui que eu estou falando nessa parte. Ó. E, né, que papel que tem cada ator. O sucesso vai ser fundamental se cada parte desse ecossistema fazer a sua função, né? Atuar de maneira ali que cada um desempenhe seu papel de maneira fundamental nessa rede de aprendizagem. Eu vim aqui para baixo um pouquinho. Os recursos, os ambientes e os recursos.
Nós temos espaços físicos, espaços digitais, recursos analógicos, as plataformas e ferramentas e as estratégias de articulação híbridas. Os espaços físicos. A gente vai considerar quadra poliesportiva, campo de futebol, próprio campo de atletismo. Se tiver essa opção, né, conforme o professor falou ali, fica mais difícil. Para poder organizar e fazer corridas, lançamentos, arremessos, né, enfim, as provas do atletismo. Um espaço físico também é a biblioteca da escola, para poder fazer a parte da pesquisa, né, da pesquisa histórica, referencial. Os corredores da escola também servirão como espaços de exposição de murais, as ruas, as praças em torno da escola, do bairro, para que haja caminhadas, corrida de orientação. Um espaço digital, são plataformas da rede estadual que a gente já usa, né, o Google Classroom, o RCO, os murais digitais, como o Padlet, para poder compartilhar ali, fotos, vídeos, também o uso de relógios inteligentes, que já foi comentado, o uso de aplicativos esportivos, redes sociais educativas, para que possa ter a divulgação da produção que os alunos vão estar fazendo durante esse processo. Outros recursos analógicos, né, materiais adaptados de garrafa PET, cabo de vassoura, cones, cronômetros manuais, fitas métricas, murais para avisos com os registros das fotos impressas e a integração ali com o sistema de gestão de aprendizagem oficial da escola, que é o registro de frequência, notas, né, disponibilização de roteiros dos estudos híbridos e o uso de QR Codes espalhados assim pela escola, pelo bairro, com vídeos, tutoriais sobre técnicas de atletismo ou até desafios que a comunidade pode estar realizando ou até mesmo em família, né? Carly, passo o bastão para você. Aí, vamos dar continuidade na nossa corrida. Bom, né, eu vou falar um pouquinho sobre as interações e a colaboração. Inclusive, no nosso ficou bem resumido essa parte no nosso infográfico, porque realmente é muita informação, então ele ficou meio resumido. Então, eu vou dar uma esticadinha aqui. Nós vamos falar sobre as formas de colaboração entre os estudantes. A intenção é que os alunos participem em duplas, em trios, né? Vamos buscar que eles se integrem mais, até porque hoje em dia eles não querem, né, muito contato. Então, como nós queremos que os alunos sejam mais colaborativos entre eles, né? Auxiliando na técnica, assistindo, filmando o vídeo dos colegas, a acessibilidade e inclusão. É de extrema importância agora, né, que a gente adapte regras e materiais para os estudantes, principalmente estudantes com deficiência, né? Diferentes níveis de condicionamento físico também, até porque atletismo realmente marca a vida da gente, né? Eu acho que aí na faculdade sempre teve alguém que caiu nos 100 metros rasos, né? Alguém caiu, né? Então o atletismo realmente faz marcas na vida da gente. Eu lembro que tinha uma professora no colégio que fazia a gente correr na aula das 11 da manhã, eu amava. Mas a minha amiga que gosta do cabelinho arrumadinho, até hoje ela odeia a professora. Então, assim, nós temos que tomar cuidado também para deixar marcas positivas, né? Eu acho que a gente tem que cuidar, tem aluno que vai amar e tem aluno que não vai gostar, a gente pode até insistir, mas sempre com, né, com cuidado, né? A mediação docente. Então, o professor vai intervir de forma personalizada, utilizando dados digitais também, como o tempo e as distâncias, né? A gente não colocou no trabalho, mas a interdisciplinaridade nesse ponto aqui ia tocar muito legal, né? Com geografia, com matemática, distância, quilometragem, quantidade de passos, potência de. Nossa, então tem muita coisa que poderia ser feito junto, né? E a participação da comunidade, para mim, é o eixo principal, né, do nosso projeto, que é que o conhecimento da escola habite né, na comunidade e o da comunidade entre dentro da escola. Como fazer isso? Todas as cidades hoje em dia aí já têm as equipes de corrida, né? O pessoal sai com seus uniformes, com tênis bonito, né? Por que não levar essas pessoas dentro da escola para colaborar, né, com as aulas, fazendo educativos, mostrando equipamento, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem a corrida amadora, por exemplo, estão nas ruas aí diariamente. Então, é um motivo, uma coisa para a gente, né,
trazer para dentro da escola, e o nosso projeto é para o 6º ano. É a hora da gente colocar eles no esporte, né? É a hora de tentar fazer gostar, de levar para a vida, né? Tem muita mãe aí correndo, pai. É hora de colocar eles dentro da escola, né? A produção de conteúdos. Aqui também eu acho que é um ponto importante que o professor vai precisar fazer curadoria, né? Não é deixar o aluno filmar as aulas ou sair correndo com seus, né, com seus vídeos aí de qualquer maneira. É um ponto importante, né? Porque a exposição da figura na internet anda meio complicado. Então, a gente precisa utilizar de curadoria mesmo nesse ponto, né? Então, fazendo uma síntese assim, né? Em linhas gerais, o objetivo do projeto é colocar o conhecimento da escola na rua e da rua para a escola com essas interações. Seria um sonho colocar tudo isso aqui em prática, né? A gente ia precisar de bastante tempo, de bastante cuidado, mas eu acho que com cuidado, tentando fazer né, o melhor para o aluno, sempre deixando o aluno como protagonista, eu acho que muitas coisas dessas ideias a gente consegue colocar em prática sim. Preciso de cuidados, né? De cuidado, de apoio pedagógico, né? Às vezes, aqui na minha cidade acontece muito o pessoal que fica circulando na rua, a patrulha escolar, eles colaboram, pede para fechar a rua, eles fazem todo esse processo. Então, a gente precisa, assim, de tempo, de cuidado, de carinho, né? Para tentar colocar essas coisas aí na nossa rotina, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é mais ou menos isso aí, professor. E eu queria só finalizar dizendo ali, fazendo um link com a live da professora Terezinha, né, Lindin, de quarta-feira, onde ela diz que o ecossistema, essa atividade ajuda o aluno a chegar no conteúdo proposto e ajuda ele a seguir adiante. E é através da atividade de aprendizagem autodirigida, da interação em tempo real, da curadoria de conteúdos, da mentoria e do feedback. Vem casar com a nossa ideia, né? Que a gente está propondo para o 6º aninho para ele seguir, né? Para ele continuar ali nessa aprendizagem. De dar sentido a essa aprendizagem, né? Por que É, que é legal correr? Por que é importante caminhar? Todos, né? Fazer essa atividade ter sentido na vida. é. E assim, nós não estamos descobrindo nada novo, né? Não estamos criando nada, nós só estamos reorganizando, né? Conforme essa nossa realidade aí, porque a educação física a gente sabe que é um movimento, né? E na verdade a mudança é os ambientes, né? Colocar esse ambiente online, já que ele está tão presente no nosso dia a dia, em tudo, né? A tecnologia a gente vê, nossa, muito mais presente ainda na corrida, sei lá, tênis, tudo, muita coisa para a gente falar aqui agora, mas trazer essa autonomia para o aluno, né? Essa aprendizagem e essa variedade aí de prática. E o que o importante realmente é o movimento, né? Nós somos da educação física, nós somos do movimento. O que vem, então, essa para somar. Exatamente. Estão me ouvindo, gente? Que deu uma travadinha aqui para mim. Isso. Sim, Eu acho professor. que é exatamente isso que a Nive e a Carly fecharam agora, né? A apresentação de vocês, acho que ficou isso muito claro. A tecnologia, né, nesse sentido, ela deve servir como uma ponte, né? Ela não é uma ponte, ela tem que ser, ela é ó, o meio e não o fim, né? Então a gente pode utilizar ela, como vocês muito bem colocaram, por meio dos smartwatches, por meio dos aplicativos, para que a gente consiga trabalhar os conteúdos que a gente precisa trabalhar, mas sem deixar de lado o movimento, né? Com a proposta de vocês, os alunos não vão deixar de praticar para ficar lá no laboratório, pesquisando sobre corrida de rua, né? Ou pesquisando sobre as provas do atletismo. E a realidade que o Adilson comentou, né, de Irati, que a pista de atletismo é só na universidade, acho que é a realidade de praticamente todas as cidades, a não ser o colégio estadual lá de Curitiba, que tem uma pista dentro da escola. Aqui em Paranavaí tem uma pista que é do colégio estadual, né, que a Associação de Atletismo utiliza, mas acredito que a maior parte da realidade das escolas hoje, a gente fala do atletismo, mas pensar em todas as outras modalidades, né? A tabela de basquete está quebrada, não tem a cesta, o poste de voleibol só tem um lado, o outro lado não tem, ou se tem uma rede que já está xoxa, capenga, que tem que improvisar com uma corda, né? Então, assim, o importante é que a gente não deixe de lado o movimento, que eu acho que é o nosso principal objeto de trabalho da nossa profissão, né? Fica aberto então para os colegas Aí, ali, mas professor.
Oi? Eu comentei sobre isso porque, na verdade, assim, Irati, ela é bem maior do que Rio Azul. Você conhece aqui, né? Você já veio para cá, né? Eu passei por aí, mas não conheço muito bem a cidade. Irati é Então, a Unicentro aí de Irati, não é? isso, exatamente. E daí tem uma cidade vizinha aqui que é Rio Azul, né? E eu trabalhei, logo que eu formei, eu fui trabalhar em Rio Azul, foi o primeiro lugar que fui trabalhar. E por incrível que pareça, é uma escola não grande, sim, é uma escola média de tamanho, e ela possui uma pista de atletismo, de Aí, que carvão, legal. claro, Aham, mas tem. sim. É algo É, assim que na nossa escola, que é a maior do núcleo de não tem. educação aqui de Irati, não tem, É, sabe? aqui também tem a pista que as duas, tem duas aqui em Paranavaí. Tem uma da universidade, e a do colégio estadual. A do colégio estadual ela não é oficial, ela tem 380 metros, se eu não me engano. A da universidade ela já é o padrão oficial, só que as duas são de sai, não chega a ser, não é o sintético, é o material, não é carvão também. De carvão tinha em Cruzeiro do Oeste, uma de carvão, que era diferente. Ali tem aqui é outro material. Mas pelo menos tem, né? Assim, Sim. às vezes o pessoal, a gente consegue na universidade trazer os alunos com festival, igual a Unicentro faz aí, né? Sempre um ou dois festivais no ano, jogos escolares da região. Paranavaí não costuma sediar jogos, né? Apesar de ser a maior cidade do nosso núcleo aqui também, a gente não costuma sediar jogos da fase regional e da macro-regional. Mas quando a cidade sede cai uma cidade próxima ali, o atletismo normalmente vem para cá, porque é a única cidade da região que tem condições mínimas ali, né? Mas eu sou árbitro, né? A gente já chegou a fazer pista de atletismo no campo, pista de atletismo na rua. Teve uma vez que os 100 metros foi na avenida de uma rua, era 100 metros. 1.500 era um retão só, não tinha curva. Já aconteceu isso também, né? Acho que a realidade da maior parte do nosso estado é isso, né? Mas parabéns pelo grupo, pelo trabalho, viu, grupo? Vocês acho que conseguiram. Foi o primeiro grupo que utilizou ali o cenário 4. Conseguiram atender bem o objetivo e agora fica aberto aí para os colegas aí, se quiser fazer uma pergunta, sugestão, ou trocar experiências, se já fizeram alguma coisa parecida, né? Utilizando os smartwatches, os Strava, alguma coisa assim nas suas aulas, se funciona. Já que ninguém falou, então Adilson, Nívia, Carly e Yuri, que vocês podem utilizar que vai funcionar, viu? Mas funciona. Eu já, na época que eu dava aula na escola, a gente teve um problema de um temporal que derrubou a cobertura do nosso ginásio. A gente ficou ali 3 anos sem quadra. E aí, a gente tinha que fazer aula de educação física. Por sorte, era uma escola do campo, que era numa vila, né? E a gente conseguia sair com os alunos pra rua e tal. E a gente utilizava o Strava para tinha dia quando a prática do atletismo, a gente usava o Strava com eles. Aí a gente linkava com o professor de física, o professor de física ajudava eles a calcularem a velocidade média, né, que eles percorreram, foi bem legal, né, e funciona. E uma pessoa do grupo tiver um celular, você consegue fazer com que todo mundo participe, né? Não tem a questão da limitação da tecnologia, mas não necessariamente todos precisam ter acesso para que possam compartilhar a utilização delas. Mas legal, parabéns, viu? Show? Vamos lá para a segunda apresentação, então. Vamos lá. Quem quer ser voluntário de ser os próximos ali? Acho que agora é a gente, né? Pode ser. Maria Isabel, coloca lá para a gente, então, para a gente começar. Ligar meu microfone aqui. Então, o nosso protótipo de ecossistema de aprendizagem tem o título Integrando o Mundo Digital e Analógico nas Aulas de Educação Física, sendo que escolhemos como inspiração o cenário 1, a escolha, a escola da ponte conectada. Porque geralmente temos alunos heterogêneos, pois apresentam habilidades variadas a respeito do uso digital, apesar de muitos levarem celulares. Então, nós também escolhemos os esportes de marca para estar trabalhando esse protótipo. Aí pode passar para o slide 2, professora. Sendo assim, o desafio central, o problema, foi integrar o digital e o analógico no contexto escolar, onde se complementam e ampliam engajamento, autoria e aprendizagem colaborativa, considerando a realidade e os recursos
disponíveis das escolas estaduais. Como nós sabemos, né, o recurso é bem precário. E como professores de educação física, optamos pelo conteúdo esporte de marca, como o grupo anterior, onde o desafio seria integrar práticas corporais dos esportes de marca, mais especificamente o atletismo e ciclismo, com as ferramentas digitais disponíveis. Professora, pode pôr no slide 3. Já quanto aos fluxos de aprendizagem, as aprendizagens formais e não formais se articulam da seguinte forma: aprendizagens formais, estudo das regras, biomecânica básica e história dos esportes de marca, conforme a BNCC, articulando teoria e prática. Já as aprendizagens não formais podem ser por meio de roda de conversa com atletas da comunidade, observação de competições locais e vídeos de superação esportiva, sempre tomando esse cuidado aí com a exposição do aluno, né? E com o uso do celular também, porque tem que ter, né, muito cuidado quanto a isso. Enquanto que as práticas digitais são feitas com o uso de aplicativos de cronometragem e de distância, bem como gravação de vídeos em câmera lenta para análise de movimento. Já os registros digitais das atividades presenciais se retroalimentam por meio da integração entre ambientes, onde se registra no Classroom, em casa ou no laboratório de informática, a distância percorrida, tempo, entre outros aspectos do atletismo ou ciclismo realizados na escola, bem como em outros ambientes, como, por exemplo, o percurso até a escola, tendo em vista que muitos atletas vão a pé ou de bicicleta para a escola. E o conhecimento circula com fluxo contínuo, interativo e colaborativo, conectando pessoas, tecnologias, conteúdos e experiências, proporcionando assim reflexão-ação, prática na quadra ou em outros ambientes. Registro, anotação, foto, vídeo, análise, discussão coletiva e teórica, e criação, produção autoral, onde entenderemos melhor depois esses processos. Portanto, o conteúdo sempre estará disponível para o aluno retomar seu aprendizado. Agora a gente vai dar continuidade com o professor Tiago. Vamos lá, então. Estão me ouvindo aí? Vou falar um pouquinho sobre os atores do ecossistema. Então, em primeiro lugar, os estudantes. Então, o estudante vai ser sempre o protagonista em todos os aspectos ali. Então, o estudante, ele vai... deixa eu só organizar aqui. Ele vai exercer funções. Ficou muito parecido com o do grupo primeiro lá, né? A gente também acabou fazendo sobre o atletismo, também esporte de marca. Então, o estudante vai exercer funções de atleta ou cronometrista, analista de desempenho ali para ver os tempos e as marcas, cinegrafista para produção de vídeos também. E interessante também a gente fazer esse rodízio nas funções, né? Então, cada etapa, o aluno para participar de todas as etapas. Os professores, que vão ser responsáveis ali com o papel de mediador, né? Orientando, instigando, provocando esse aluno para curiosidade ali, para pesquisar. E e o uso adequado também, né? Orientar o aluno ao uso adequado da tecnologia também. Só uma curiosidade que o professor perguntou agora há pouco de alguma experiência. O ano passado eu tinha um AET de atletismo. Lá na escola onde eu trabalho, a gente tem, além da quadra, tem um campo suíço. Então, às vezes, eu pedia para eles correr lá a determinada distância, eu emprestava o meu relógio, né? Então, eu falava, vocês vão correr 3 quilômetros e num ritmo tal. Então, eu colocava um aluno que controlava melhor o ritmo ali e todo mundo seguia por ele. Então, eles gostavam bastante, assim, sabe, de ter esse controle de ritmo, de distância. Então, era algo que eles curtiam bastante.
com pouco recurso, né? Apenas um relógio meu que eu emprestava para eles, mas era algo que funcionava muito bem, assim. E depois eu mostrava para eles e tal, como eles controlaram, e aí conseguia ver também a frequência cardíaca e tal. Então, eles curtiam bastante esses dados ali. A equipe gestora, que vai atuar ali no apoio nessa organização, proporcionando os recursos necessários, como os espaços para a prática, manutenção do espaço, né? Estou com um problema, mas até conversei com o diretor hoje, o mato cresceu muito, não consigo usar o campo, né? Choveu muito, então essa manutenção a gente depende muito da equipe gestora ali. Então já falou para mim que semana que vem dá um jeito lá, porque tá uma floresta lá, a gente não consegue usar o campo nem para correr. A equipe gestora também proporcionar ali o uso do laboratório de informática para a gente conseguir fazer as atividades. As famílias relatando memórias esportivas por meio de questionários, incentivando os filhos para a prática esportiva, né? Muitos pais praticam, então é legal essa parceria, às vezes fazer junto ali. Comunidade e parceiros, atletas locais que levam suas experiências para a escola. Lá também, nesse projeto de atletismo, a gente tem alguns alunos que nos jogos escolares se destacaram e estão treinando na UEL, né? Então, tem alguns alunos que agora já até não estão mais na escola, estão até fazendo faculdade, mas continuam treinando. Então, trazer esses alunos para falar de- da experiência deles, onde começaram e o que eles estão fazendo também seria bem interessante. Os papéis de cada autor estão dentro dessa perspectiva nossa ali, todos são coautores, os estudantes sendo os protagonistas, professores mediadores no processo de ensino-aprendizagem e os gestores apoiando a organização do ecossistema, família, comunidade acompanhando e participando da vida escolar, permitindo assim que o ecossistema funcione mesmo com recursos limitados. Essa seria a parte dos atores desse nosso ecossistema. Quem que vai agora? Sou eu. Estão me ouvindo? Sim, Tá, ok. Então, eu vou falar dos ambientes e dos recursos, né? Primeiramente, os ambientes físicos, né? A sala de aula, para ali, passar a teoria, fazer o planejamento, né? Então, isso requer uma atenção, porque muitos alunos, às vezes, quando fala esporte de marca, né? Eu percebo nas escolas que eu passo, às vezes, tem os alunos que ficam, assim, até meio perdidos, né? Então, acho que é importante ter essa introdução, passar a teoria para eles. A quadra ou o pátio, né, dependendo da realidade de cada escola, porque, igual o professor falou ali, na escola dele tem um campo, na minha escola não tem um campo, mas tem uma quadra. Então, cada um analisar a realidade da sua escola, né? O laboratório de informática, para quem não tem internet ou computador ou acesso ao celular em casa, e no ensino integral, né, que eu vejo assim também que os alunos ficam o dia inteiro na escola, é fundamental, porque a recomendação é que eles não levem nada para casa, né? Então, que a gente, na minha escola, usa bastante laboratório de informática. E o percurso casa-escola também, que pode ser utilizado para esse trabalho, né? Como a extensão da aula ali fora do ambiente escolar. E os espaços digitais, né? Aí tem uma infinidade de recursos, né? Hoje existem muitas ferramentas, mas aqui no nosso trabalho a gente colocou o Padlet para fazer um mural interativo para compartilhamento, grupos de WhatsApp para anotações, envio de áudios, orientações rápidas, o YouTube para utilização de tutoriais, analisar os vídeos, né? O próprio celular ali como uma ferramenta, hoje eu vejo assim, é muito legal, quando a gente pode trazer o celular a nosso favor na escola, né, para estar fazendo trabalhos com vídeos, com fotos para análise de movimento e para melhorar o movimento, né? Eu vejo assim que muito aluno, principalmente sexto, sétimo ano, eles têm muita dificuldade, muitas vezes no sexto ano chega para a gente até para correr, né? Então, assim, tem que fazer uma correção, mostrar para ele ali na prática e também com vídeos que hoje eles são muito ligados nessas questões de vídeo, né? E aí, nesses espaços, tanto físico e digital,
a gente, né, tendo a colaboração de toda a escola, né, para a utilização desses recursos, a comunicação eficiente, né, para estar tendo essa comunicação entre a equipe gestora, entre os estudantes e os professores. E aí nós temos os recursos, passando ali, né, analógicos. Então, quais são esses recursos, né? Os nossos alunos, hoje, eles são mais digitais, né? Eu até acho curioso, porque às vezes eu vou de relógio na escola, relógio analógico, e não tem nem os números, só tem o risquinho, assim. E os alunos ficam assim, professora, como você vê a hora nesse relógio, né? Eu falo assim, essa geração, muitos não conseguem nem ver hora num relógio analógico, né? Tão acostumado com uma geração assim, completamente, praticamente digital, né? Então, ali eu uso de cartolinas, o cronômetro de mão, algumas escolas têm, ou alguns professores, né? Enfim, na minha escola tem um lá, se eu precisar, eu posso estar utilizando. Fita métricas, cones, barreiras, aí os materiais específicos do atletismo, né? Bastões, os pesos, discos, dardos adaptados, e aí os materiais recicláveis, né? Que a gente, como professor de educação física, quando a escola não tem o material, ou a gente trabalha ele na teoria, ou a gente trabalha ele com material reciclável, né? Fazendo ali materiais adaptados de cada modalidade quando necessário. E aí no digital, a gente, as plataformas, né? Hoje a gente tem a cobrança, né? De se usar algumas plataformas na escola, e os alunos dominam, principalmente eu vejo assim na minha escola, que é integral, que eles têm bastante aula, assim, com a parte digital, eles dominam bastante o uso do Classroom, do Canva, do Google Apresentações também. Cada turma tem um perfil, assim, né? Então eu acho engraçado, porque ontem eu fui passar um trabalho semana passada numa turma, e aí uma turma pediu para fazer no Canva e a outra turma pediu para fazer no Google Apresentação. Então, ali, dependendo do perfil do professor que trabalha, cada turma vai acabando tendo preferência para uma plataforma ou outra. E, e aí também a parte do professor nesse trabalho, com os recursos, o ambiente que a gente tem, é usar essa estratégia para articulação híbrida, né? Misturando essas duas maneiras de se trabalhar com os alunos. Então, a ideia é a divisão, né, estratégica ali para otimizar o tempo e os recursos. Então, dividir em dois grupos, enquanto um grupo realiza a prova, fazendo as provas ali que forem propostas, e o outro grupo ele vai mensurar os dados, né, ali com o digital, usando, anotando todas as informações, jogando em planilha, o tempo ou a distância, para depois estar fazendo essa análise dos dados posteriormente. Então, agora eu vou passar para outra parte. Quanto às interações aí, colaboração, pensando aí na colaboração dos estudantes, se trabalhar ali com a monitoria entre pares, né, onde ali os estudantes que eles dominam um pouco mais esse conteúdo, eles vão auxiliar os outros que têm a dificuldade, assim como também a ação interdisciplinar, a análise com o professor de física sobre a questão da velocidade, do movimento, com o professor de matemática, então, em grupos de investigação que fariam essa conexão com as outras disciplinas. Ainda ali nas nossas interações e colaboração, a acessibilidade e a inclusão, elas aparecem na adaptação mesmo, tanto na adaptação de regras, para que todos possam ser inclusos na participação, quanto também de materiais, ajustando para os estudantes que têm deficiência, para os estudantes que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, sempre focando ali com um ambiente multimodal, para que você tenha recursos distintos, cada um tem a sua forma de aprender, então que você tenha recursos distintos de áudio, de vídeo, para quem tem uma dificuldade na leitura, que você tenha um auxílio, uma adaptação na regra, para que seja possível que todos participem. Então, essa acessibilidade.
O docente aí, ele aparece mediando essa organização, tá? Deixando de forma clara para os alunos o objetivo daquela atividade, daquele trabalho, que aquilo deve ser trabalhado de forma coletiva, como trabalhar de forma coletiva, incentivando sempre formas multimodais para que todos possam aprender através dos diversos meios, das diversas estratégias, utilizando linguagens diferentes, auxílio de imagens, auxílio de vídeos, e valorizando constantemente ali o protagonismo dos estudantes, o envolvimento deles ativo naquela prática. Quanto à comunidade, a participação da comunidade, ela pode acontecer na forma de um evento, nós colocamos aí como o Festival de Marca, tá? Que seria um evento esportivo aberto a toda a comunidade, onde a comunidade poderia ver as produções que aconteceram pelos alunos durante os estudos, como um espaço ali que pode estar expostos as fotos, os murais das práticas, os gráficos que eles realizaram, e após essa exposição dos alunos dessa participação, propor uma atividade mesmo conjunta, como uma caminhada ao redor do colégio, com todos, com as famílias. Então, trazer isso também para a realidade ali de quem foi visitar, de quem foi conhecer, de quem foi participar dentro do colégio, das famílias. Quanto à autoria e à produção, o protagonismo é dos estudantes, então todos estão envolvidos nesse processo de autoria e coprodução. E, ao final, nós pensamos em disponibilizar um e-book, que eles confeccionem um e-book ali com as boas práticas que eles fizeram, com os esportes de marca, trazendo os índices deles, o cálculo de tempo, trazendo as fotos, e também expor os vídeos de uma forma mais interativa, por meio de cartazes com QR Code, onde os alunos podem acessar lá pela rede social e verificar os vídeos das práticas que eles fizeram no colégio. Como síntese aí da nossa experiência, a gente fala, é uma ponte mesmo ali entre o analógico e o digital, tentando trazer mais para a prática e mesmo para o reencantamento dos alunos com a prática corporal. Às vezes eles perdem esse encantamento, eles ficam ali só no digital, só no computador, só no celular, só nos jogos ali eletrônicos. Então, trazer aplicativos, como a gente já comentou, o outro grupo comentou do Strava, trazer essa possibilidade de recursos digitais para voltar a se ter um reencantamento pela prática do atletismo, ou mesmo de outras modalidades. E transformar, na realidade, a escola ali num laboratório de investigação, onde não seja só a prática pela prática, só o repetir o que foi visto, mas que eles compreendam aquele processo, que eles analisem junto com outras matérias, que eles consigam unir a teoria daquilo com a vivência que eles realizaram de uma forma colaborativa, de uma forma que tenha o cuidado com o outro, para que o outro aprenda, para que o outro tenha condições de realizar aquilo. Não sei, o pessoal do grupo quer complementar mais alguma coisa? Não? Então, nós encerramos, professor, obrigada. Estamos aí abertos às perguntas, não tanto assim, poucas perguntas, por favor. Que isso, parabéns pela apresentação, pessoal. Acho que o trabalho de vocês ficou incrível, como o do grupo anterior. A apresentação também, o formato de apresentação por meio dos slides também bem interessante. E a escolha de cenário um, foi a escolha ali que a maioria dos outros grupos também escolheram, que eu acho que era o cenário ali que acho que representa muitas escolas, né? Nós temos ali que utilizar a tecnologia no nosso dia a dia, ter que utilizar ela, e muitas vezes a gente quando a gente bate de frente com a escola, na escola, a gente chega de frente ali com os nossos alunos, nós percebemos que a realidade que nós temos, ela, ao invés de facilitar, né, a utilização, ela muitas vezes acaba dificultando principalmente a inclusão e o acesso, né, de todos os alunos com o uso da tecnologia. É, e muito legal, porque assim, quando nós falamos dessa ponte, quando nós falamos de usar a tecnologia ou não nas nossas aulas, vocês acho que foram muito claros nisso quando vocês colocam as possibilidades de utilização. Então, muitas vezes, se a escola tiver sem internet, se o celular do aluno lá que a gente vai utilizar no dia não estiver funcionando, o básico ele vai funcionar, gente. Um cartaz lá no mural, uma cartolina vai funcionar, um trabalho para que eles vão realizar ali
na cartolina vai acabar funcionando, coisa que se a gente não tivesse essa liberdade, esse acesso ali, essa experiência anterior, talvez os professores novos que estão chegando aí na escola vão sentir muita dificuldade nisso, principalmente nessa experiência que precisa, nessa bagagem que precisa ter para utilizar aí as alternativas no dia a dia. O pessoal dos outros grupos ali querem fazer algum comentário, alguma pergunta, trocar figurinha, experiência, se já realizou algo parecido ou não. Aí eu coloquei ali no chat também a hora a Maria Isabel estava comentando sobre as diferenças de gerações, né? Que chegou lá para o aluno da sala e ele não conhecia o relógio do relógio analógico ainda, só o digital. E aí hoje apareceu para mim no Instagram um vídeo com essa legenda, né? Então você cresceu, tipo assim, a nova geração. Você cresceu ouvindo que nós vamos fazer um curativo pro machucado, né? Aí a gente cresceu ouvindo, falando, nossa, cuidado que vai sair as tripas. Porque qualquer feridinha aqui hoje é desse jeito. Uma brincadeira, né? Mas assim, é o que representa, né, hoje no dia a dia, né? Muitas coisas que a gente conseguia trabalhar, pelo menos que eu tive experiência como aluno na escola há algum tempo atrás, se a gente vai fazer uma prática hoje lá, a gente tem muito mais dificuldade. E acho que se na universidade a gente está vivenciando isso, com os alunos que entram para a graduação de educação física que não querem fazer prática ou que não sabem fazer o básico, gente. Tem aluno ali da graduação que não consegue fazer um rolamento, que não consegue fazer uma estrelinha, né? Então, se a gente está percebendo que isso está chegando ali no ensino superior, acho que o trabalho ali de incentivar principalmente as séries mais novas, ali, os alunos mais novos, a pequenas práticas, acho que é o mais importante. E a tecnologia está aí, né? O acesso à informação está aí. Então, entre o aluno, no horário que ele está ali fora de sala de aula, que ele está na casa dele ali, entre ele ficar jogando nos videogames, jogar o Free Fire, né? Que acho que todo mundo joga ali, ou ir para a rua brincar, ou fazer uma caminhada, correr com um amigo, com o pai, com os próprios atores, né? Que formam essa comunidade escolar, com certeza eles vão escolher permanecer ali no celular, né? Então a gente tem que sempre pensar nessas estratégias. Acho que a educação física ela trabalha muito com isso, né? Da gente fazer nosso trabalho não somente pensando na sala de aula, mas como que nossa ação dentro da escola vai impactar a vida do nosso aluno fora da escola, né? Que acho que é o mais importante. Pode falar, o Maria Isabel e o Arnaldo. Arnaldo não levantou a mão, não, né? Só debater a palminha. Não, é só. Tá me ouvindo? Aham. Eu vejo assim, eu moro numa cidade interior, cidade pequena, né? E hoje chega alunos pra gente que não sabe jogar bets, então coisa que, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a gente tem que ir lá ensinar do zero. Então, assim, Uhum. eu vejo como que essa questão do digital, né? Muitas vezes o aluno fica Acaba mesmo esquecendo. só esquecendo dessa Na verdade, cultura, nem tem a né? experiência, nem tem a cultura, né? Se Porque vocês às vezes não pensar, tem. se a gente pensar, eu não lembro quem me ensinou a jogar bets. Provavelmente vocês também não lembram quem ensinou vocês a jogar bets. Eu joguei bets na escola mas não que o professor de educação física me ensinou. Eu já chegava com uma bagagem grande, né? Com a cultura, é o que a cultura corporal do movimento vai dizer, né? Que são tudo aquilo que a gente aprende tanto na escola ou na nossa comunidade que vai fazer parte da nossa cultura corporal. E a gente está percebendo que hoje tem muitas coisas que a gente está perdendo, né? As brincadeiras, os jogos tradicionais estão se perdendo, né? Então, assim, porque a gente também, né, a escola também não consegue fazer tudo, né, gente? A comunidade também precisa estar presente nesse processo, né? E assim, aí são vários fatores, né? É a rotina maior, é a carga horária maior de sala de aula que esse aluno não tem, que está frequentando uma escola integral, né? A violência, querendo ou não, nos bairros, né, de mais de periferia, que os alunos não conseguem brincar que as crianças não conseguem mais brincar na rua por conta da violência, por conta às vezes nem a violência, às vezes é o trânsito na rua que não permite, né? Às vezes a pessoa mora num apartamento ali que não tem uma varanda. Como é que essa pessoa vai brincar, né? Então são vários fatores. A família, os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, só final de semana não consegue levar o filho num parque para brincar, socializar. Então, assim, a gente pensar são vários fatores que vão influenciar isso, né? E o reflexo a gente está vendo já isso no dia a dia. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, uma dúvida. Os alunos que estão chegando na faculdade, eles querem continuar na escola?
eles querem academia, Querem personal. academia. Academia. Eu tenho visto muito isso também, né? Academia, a academia, aqui a gente tá, aqui o curso ele era só, até 2019, até 2022 ele era só licenciatura, né, o curso. E aí tinha 50 vagas para licenciatura todo ano. Aí em 2022 para frente a gente passou a adotar aquela, acho que algumas universidades já adotaram também, que era tem a licenciatura e o bacharel, mas com a entrada em Y, que é o primeiro e segundo ano eles fazem o núcleo comum, no terceiro ano eles vão optar para o bacharel e licenciatura, né? A maioria dos alunos eles optam pelo bacharel e somente aqueles alunos bolsistas que recebem bolsa de PIBID ou alguma bolsa de iniciação à docência que vão para a licenciatura. E os que fazem licenciatura, após terminar a licenciatura, estão voltando a fazer o bacharel, né? Então, poucos estão querendo o ambiente escolar ali. Fazem, ainda na instituição pública, na presencial, eles acabam tendo a experiência porque não tem como burlar a regra, né? De ter que colocar a mão na massa na escola para cumprir a carga horária de estágio. Mas a gente pegar as instituições ali à distância, que aqui tem muita na região, né? O pessoal só tá fazendo pelo diploma mesmo e chegando na escola sem experiência nenhuma. É que além deles não praticarem, tem o EAD, né? Exatamente. Então e assim, tem essa concorrência também, querendo ou não, aí se fica nesse impasse. Se você cobra demais, o aluno, a gente precisa de aluno na universidade para manter o curso aberto, principalmente na instituição pública, né, na estadual, você precisa manter, para o curso permanecer aberto, você precisa ter uma taxa ali de aprovação. Assim como na escola também, né? Se a gente tem uma cobrança para não reprovar os alunos. E aí, se você faz. E os alunos não são bestas, eles entendem isso muito bem. Eles sabem que a gente precisa deles e eles precisam da gente. Só que se a gente cobra demais, eles começam a ameaçar. Ah, a gente vai pro EAD então, que lá é fácil, não sei o que, a gente não precisa estudar, faz a prova no chat GPT e tá tudo bem. Tá nesse nível aí, gente. Coitado das próximas gerações aí dos próximos alunos que vão entrar na escola que vão ter nessas pessoas como professores, né? Isso aí. Mais alguma coisa, gente? Mas, ó, grupo, parabéns mais uma vez. Eu gosto bastante do atletismo, de trabalhar esses esportes de marcas, esportes individuais, né? Que, querendo ou não, a gente sai da zona de conforto, né? Do quarteto fantástico da escola, né? Mesmo a gente tendo a obrigação ali de trabalhar com conteúdo programático da RCO, do CREP, da BNCC, eu acho que é importante a gente também valorizar essas modalidades que normalmente é só aqueles professores que têm mais habilidade ou que têm uma afinidade maior com a modalidade que vão trabalhar, né? Tenho certeza que vocês conhecem muitos colegas de trabalhos aí que continuam ainda trabalhando só com o Quarteto Fantástico, né? Mas é isso aí. Não que não seja importante, né? Mas a gente tem outras modalidades, outras atividades que nós podemos trabalhar ali da cultura corporal. Vamos dar continuidade então, gente? Então, próximo grupo ali, se já quiser, pode ficar à vontade, espelhar a tela de vocês para apresentar. Se tiver com dificuldade, me manda, que eu espelho daqui também. A internet tá bem ruinzinha hoje, mas acho que dá conta. Tá aparecendo para vocês lá, pessoal? Tá Tá sim, aparecendo. Rodrigo. Aham. Só não tá Maravilha, em então. modo de apresentação, tá? A Tá, Não página deixa do eu tá. só, PowerPoint ali. deixa eu voltar aqui então. Acho que agora sim. Então, para começar, né, pessoal? Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Ana e o nosso grupo é composto por mim, né, pelo professor Rodrigo, pela professora Priscila e pela professora Daniele. O nosso trabalho, a gente desenvolveu o nosso protótipo a partir do exemplo número 1, né, que era a escola da diretora Ana, na cidade de Vale Encantado, né? E o nome do nosso projeto é Projeto Educação Física Figital, tá? Que é o digital com o físico. Embora a gente tenha feito um projeto, né, a partir dos problemas da diretora Ana,
a gente acredita que o nosso protótipo também poderia ser muito bem aplicado em várias instituições que a gente conhece, que a gente trabalha, nos nossos locais de trabalho, na verdade, né? Rodrigo, por gentileza, pode passar o slide? Tá no segundo já, Ana. Oi? Já está no Já segundo? tá no segundo, já. Então vamos lá. O nosso protótipo, gente... Aqui pra gente tá aparecendo na página do PowerPoint, ô Rodrigo. Rodrigo. A hora de compartilhar, compartilha a tela. Não tá no modo apresentação. Você não compartilhou o modo apresentação. Agora foi. Agora sim. Então, Assim? o nosso desafio central, gente, era problematizar, né, de que forma que a gente pode usar o digital sem que ele substitua o físico, né? Como era a indagação da diretora Ana também, que, né, ela queria um ponto ali entre o toque e o clique. Dessas duas áreas coexistindo, né, e que sejam acessíveis para todos. Então, a gente pensou em integrar práticas analógicas que já consolidadas da educação física, né, o jogo, o suor, o esporte, o movimento, né, real, com o uso das tecnologias digitais, né, sem que o digital substitua o físico. E o desafio, né, em Vale Encantado é equilibrar essas duas dimensões para superar a visão, né, só de uma recreação isolada, promovendo o ensino híbrido que amplia o engajamento, a autoria, o protagonismo, né, que a gente está falando muito sobre isso dentro das nossas escolas estaduais, a aprendizagem colaborativa, através, né, da análise de biomecânica de registros culturais da cultura corporal local. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, como que se daria o ciclo de aprendizagem híbrida, né, dentro do nosso protótipo, né? Em relação às aprendizagens, acho que eu pulei aí. Então, primeiro a gente teria, gente, a questão do sentir, né? Então, seria a ação física, seria propriamente o movimento, o aluno na quadra mesmo, né? Fazendo os jogos populares, o esporte, o atletismo que vocês citaram. Hoje eu tentei colocar o nosso projeto que a gente desenvolveu numa aula de atletismo minha, achei que foi bem legal, assim, foi bem produtivo. Depois vem a questão da análise, né? Então, os alunos, eles iam fazer uma análise dos movimentos, né, que eles estariam executando, para conseguir ter uma criticidade, para conseguir compreender aquele movimento, através do quê? De apps, de biomecânica, né, básica, de relógio digital, que vocês citaram, de tecnologias variadas, né? E o terceiro ponto do ciclo seria a questão do partilhar, né, que eles têm que também trabalhar com uma autoria. Então, eles poderiam desenvolver, gente, desafios na própria escola, criação de tutoriais de regras de jogo, de movimento, e fazer, né, a análise própria das atividades que eles executaram. Pode passar o próximo, por gentileza? E daí, como é que a gente conectaria, né, os fluxos de aprendizagem? Então, as aprendizagens formais seriam os conteúdos da BNCC propriamente ditos, né, gente? Anatomia aplicada ao movimento, regras esportivas, né? As não formais, a gente pensou muito na questão dos jogos e brincadeiras, que vocês acabaram de citar, inclusive, né? Que são repassados aí da rua, dos avós, fazendo pesquisa com pessoas que trazem esses jogos através da cultura, né? E as práticas digitais, né, que seria a gravação de vídeos em câmera lenta, para eles fazerem uma análise mais técnica, por exemplo, dos movimentos de biomecânica básica, uso de apps de contagem de passos, batimentos, edição de tutoriais de como jogar, de regras, e o digital seria utilizado no momento da sistematização e análise crítica, né? Enquanto o analógico foca na execução motora, o digital serviria para tomar um movimento visível e mais compreensível, transformando fazer em saber, né, como se faz. Agora eu passo a nossa apresentação para minha colega. Olá, pessoal, boa noite. Vou dar continuidade à nossa apresentação. Então, eu vou falar... Estão me ouvindo, beleza? Sim. Eu vou falar sobre os ambientes de aprendizagem. Então, no nosso protótipo, no nosso ecossistema, os ambientes são a quadra, o pátio, os ambientes analógicos, a quadra, o pátio, a sala de aula, a quadra onde o aluno faz a prática, a física, né, a atividade física. Ele também ali é um laboratório de coleta de dados, né, porque ali ele vai gravar os vídeos e coletar, né, as imagens da atuação da prática. E na sala de aula vai ser as orientações sobre, né, os conteúdos e também os debates sobre a análise dos vídeos. E o espaço digital seria as plataformas como o Classroom, onde o professor vai colocar orientação sobre o que é para ser pesquisado, as plataformas de pesquisa, onde o aluno vai pesquisar o conteúdo antes, né, para ser aplicado na prática, também os aplicativos de edição de vídeo que os alunos utilizariam para editar os vídeos, né, que eles iriam criar, autorais deles,
e as plataformas também para partilhar esse conhecimento com a comunidade escolar. Pode passar. Os atores, então, né, do nosso ecossistema, como de todos, está bem parecido. O estudante, que é o aluno, atleta, pesquisador, o protagonista, né, ele, então, que vai realizar essa pesquisa, ele vai fazer essa atividade prática na quadra, ele também vai coletar esses dados, então, trabalhando ali em pares, né, enquanto uns alunos realizam a prática, outros gravam, cada um tem a sua função ali, também uma troca de funções. Ele também faz a análise dos dados e ele também cria o seu próprio material, né, para partilhar depois com os colegas e com, né, a comunidade escolar, e também alguns desafios que ele pode colocar ali. O professor, então, atuaria como mediador nessa questão, ele seria a pessoa que, né, instiga o aluno sobre o que ele tem que pesquisar, porque a gente tem sempre que orientar o aluno, não deixar solto, né, o conteúdo a ser pesquisado. Ele mediaria também a questão, né, da análise desses dados, também a prática, né, interviria na execução da prática, que é a nossa função também, e ele mediaria essa questão da criação também, né, dos tutoriais dos alunos, dos vídeos dos alunos e da questão crítica nas postagens, em como postar, né, em como respeitar, né, aquele momento dos colegas ali. E a comunidade e a família serviriam como a fonte de pesquisa. Né? No nosso caso aqui, em jogos que fazem parte da cultura corporal daquela comunidade, em atividades físicas que fazem parte da cultura daquela comunidade, como a professora do outro grupo falou, algumas comunidades elas têm o hábito de vir a pé para a escola, para o trabalho, de bicicleta, ou usar o ciclismo, a caminhada, a corrida como atividade corporal. Então, seria a fonte de pesquisa dos alunos, e a equipe gestora seria a que articula a logística, que garante que a gente tenha os espaços, né, físicos para a quadra, a sala de aula, o laboratório de informática, os recursos tecnológicos, né, os tablets, quando necessários. Então, essa é a nossa parte do trabalho na questão dos atores e dos ambientes de aprendizagem. Bom, boa noite. Então, nós vamos dar continuidade à interação e à colaboração para essa prática, né? O ensino em pares, ele é muito importante porque ele vai contribuir com a interação entre os estudantes. Enquanto um grupo vai jogar ou vai praticar prática esportiva, o outro grupo, né, vai fazer o checklist, vai fazer a parte do feedback digital, né? Então, depois nós temos a parte que é a colaboração expandida, que é a questão de acessibilidade, né, que são os alunos que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida, eles vão atuar também como atores, né, podendo fazer essa atividade através do uso das digitais, né, eles podem atuar como editores, chefes da análise dos vídeos e das estratégias táticas do grupo. Depois nós temos o fluxo de papéis, que é a parte do docente. Ele vai organizar toda essa rotatividade de papéis, né? Quem filma, quem vai fazer a parte da prática, quem vai fazer anotações, né? E os protocolos de feedback ético, que é a questão do professor estar monitorando, né, o que o aluno vai filmar, o que o aluno vai postar. Depois, nós temos o designer, né? Por quê? Isso é muito importante a gente colocar em pauta. Nem todas as escolas têm condições e têm os ambientes com computadores, com tablets. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho real, ele é um trabalho pensando na realidade de várias escolas do estado do Paraná, ou, enfim, de qualquer escola aí que tem essa dificuldade com a conexão à internet, ou com o relógio, com o tablet. Então, pensados na escassez, né, para a não abundância. O modelo não depende da lógica, mas sim de um para um. Estratégias como rotação por estações,
e produção coletiva funcionam apenas 1 ou 2 celulares. Na sala inteira, o roteador simples. Então, o que isso quer dizer? Que, de um lado, se a gente for utilizar apenas o digital, pensando só no digital, nós não íamos conseguir, porque nem todas as escolas têm essa condição de estar com o celular, o computador, o tablet. Então, o que é possível é a gente ter o equipamento, né, e a gente fazer uma atividade com rotação para que todos possam passar pela parte digital e pela parte analógica. Aí os fatores de visibilidade do híbrido, né? A tecnologia de bolso, que ressignifica o celular, usando para o TikTok, do aluno para analisar a biomecânica de um arremesso, né? Então, o aluno vai utilizar o celular especificamente para isso. Depois, o digital como lente de aumento. Então, ele vai valorizar o que existe, né? Garantir o salto, não exige apenas da tecnologia de ponta, exige um olhar atento, quer dizer, uma atividade de baixo custo. E a curadoria via WhatsApp, usar pacotes de dados para enviar desafios de movimentos para casa. Então, o aluno vai poder ter acesso a esses movimentos, né, a essa atividade, para que depois ele possa fazer uma análise. Então, vamos lá, pessoal. Então, a ideia nossa era o seguinte: nós pensamos numa proposta, no caso da professora Anne, mas também fosse aplicável para todos nós, em que, será que essa proposta seria possível? E um dos elementos que estava no texto nosso, que a gente leu nos materiais, era uma ideia de criar uma escola possível. Porque, assim, é muito fácil imaginar uma escola que todo mundo vai ter um iPad novo, todo mundo vai ter acesso ao Wi-Fi 6G. E essa não é a realidade de todos nós. Então, pensando em algo possível, tá? O que seria, então, os gargalos para colocar essa nossa proposta, tanto a professora Ana como para a nossa realidade real, tá? A abertura, professor, nós precisamos aceitar que nós não dominamos todas as ferramentas tecnológicas e o nosso aluno ele pode assumir um papel de monitor técnico. Pessoal, provavelmente se vocês conversarem com os alunos de vocês, eles vão ter uma vivência muito maior do que a nossa sobre a parte de tecnologia. E eu não vejo problema nenhum. E você vai assim, nossa, eu não conheço, você pode me ensinar? Você inverte o papel. Você aprende ensinando, ou você também ensina aprendendo, tá? E outro fator interessante é a questão da flexibilidade da gestão. Então, assim, a direção precisa entender que o barulho gerado nas atividades não é incômodo, não vai atrapalhar os outros, tá? Por quê? Trata-se de um aprendizado, trata-se de pessoas conversando, pessoas trocando ideias, tá? Ou como na educação física estamos dizendo, né? É uma bagunça organizada. Se as pessoas vão ver nessas aulas lá na quadra, ver, vai assim, meu Deus, mas estão se matando, o que está acontecendo ali? E na verdade, para nós está tudo sob controle. Quem olha de fora não consegue enxergar o que nós estamos fazendo. Essa flexibilidade da gestão deveria fazer o quê? Criar esse ambiente favorável para que a gente possa colocar em prática essas ideias, tá? Aí surgiu uma outra questão. Será que esse protótipo nosso, ele vai deixar claro o protagonista estudantil? Será que o aluno vai passar de um telespectador passivo para um sujeito ativo? E nós concluímos que sim. Por quê? No primeiro momento, o aluno passa a ser autor. Então, além dele ficar, ou melhor, em vez de ficar só consumindo de forma passiva, ele passa a produzir. Então, ele pode, por exemplo, filmar um arremesso no basquete, ele pode filmar um salto em distância, e depois você traz esse vídeo para a sala de aula para analisar. Olha, como você fez. Pega um vídeo profissional, compara. Lógico, não exigindo que ele faça aquilo ali, não exigindo performance. Mas ele tem uma noção que, ele teria que saltar um pouco mais alto, ou para arremessar, ele idear um pouquinho mais alto a mão dele, lançar a bola um pouco mais alto. Ele, a partir do que ele produziu, ser capaz de analisar aquilo dali e identificar erros e tentar melhorar. Ele poderia, por exemplo, montar almanaques digitais como forma de construção de conhecimento. O aluno também passa a ser investigador. Ele vai selecionar informações, ele pode analisar entrevista, conversar com a comunidade, analisar o desempenho físico nas atividades e, assim, tomar uma decisão melhor, mais equilibrada, mais assertiva. O aluno também passa a ser mentor, ou seja, ele passa a colaborar. A gente acaba invertendo um pouquinho a lógica. O aluno com facilidade tecnológica atua como um monitor de saberes para os colegas, elevando a sua autoestima. Então, ele passa a ganhar mais significado, porque
ele percebe que ele sabe um pouquinho mais, ele consegue, inclusive, ajudar os outros. E já comentei anteriormente, ele consegue ajudar até nós, às vezes. Eu já vi alunos montando arquivos no Canva, e eu nunca tinha mexido no Canva. Eu falei, caramba, que legal isso daqui. E fui perguntando para ele como é que fazia. Então, a gente não pode achar que nós somos donos do saber. Nós estamos ali para construir esses saberes junto com eles, tá? Então, assim, pessoal, a ideia nossa do protagonismo aqui, ó, não é apenas você dar o celular na mão do aluno, é dar ele a intencionalidade. Ele não usa a tecnologia para se distrair do mundo, não é ficar ali horas e horas passando o dedinho na tela, vendo 7 milhões de vídeos, mas sim aprender a agir sobre o mundo, ser pessoas que possam transformar a realidade dele a partir do que foi aprendido na sala de aula, junto com seus colegas, junto com o professor, tá? Então ele vai transformar essa educação física, desculpa, num espaço de produção de cultura e ciência. Não estamos apenas usando tecnologia, estamos formando cidadãos. E eu acrescentaria aqui, pessoal, cidadãos críticos, capazes de transformar a realidade em que ele se insere, tá? Como síntese, pessoal, digamos o seguinte: mais do que ensinar a saltar, ensinamos o aluno a entender a física do seu salto e a história do seu território. Então, não é mais o fazer por fazer apenas. É o fazer, é o refletir sobre o fazer, como é que eu posso melhorar o que for feito, como que eu posso fazer esse registro, como que eu posso ajudar o meu colega a crescer junto. Então, eu vou trabalhar a empatia técnica, mas também a social. O suor na quadra vai se juntar ao bit do tablet. E a inovação como ferramenta num processo de humanização. Beleza, pessoal? Então, nosso trabalho era esse. Espero que tenham gostado e estamos abertos a eventuais dúvidas. Aí, parabéns pelo grupo. Muito legal o trabalho, né? A escolha do cenário foi bem interessante também. E a forma como vocês buscaram a resolver esse problema que a escola está enfrentando, que na verdade não é o problema dessa escola, né? Como vocês comentaram, acho que essa dificuldade todo mundo já enfrentou em algum momento aí no dia a dia de vocês, certo? Pessoal dos outros grupos ali, alguém quer fazer algum comentário, comentar alguma coisa? Se já teve alguma experiência parecida, se já utilizou alguma dessas estratégias, que o grupo comentou ali? Eu gostei bastante, né? Vem de encontro praticamente todos os outros trabalhos que vocês fizeram, né? Que os outros grupos apresentaram também. Para a educação física, eu acredito que, que a proposta da disciplina, que a proposta da resolução dos cenários era essa, né? Buscar estratégias de que a gente pudesse trabalhar ou utilizar o ambiente físico, eu gostei até do nome do trabalho de vocês, né? Que envolve isso, mas sem deixar que a gente utilize a tecnologia, mas sem que a gente deixe de lado a física da educação física, né? Utilizar a prática corporal ali como principalmente objeto de trabalho. E assim como o Rodrigo fez o fechamento ali no final da apresentação, o aluno, gente, se a gente pegar e distribuir o celular na mão do aluno, o iPad na mão do aluno, o tablet, se a escola tiver recurso suficiente para todo mundo, o objetivo não é que, como o Rodrigo comentou, não é que ele fique ali 2, 3 horas ali rodando na internet, né? Mas que ele possa utilizar essa tecnologia ali para agregar no seu conhecimento, né? Acho que isso é importante. E também, principalmente na questão da tecnologia, com certeza eles sabem muito mais informações, sabem utilizar muito mais equipamentos, estratégias do que a gente. Então, utilizem eles, né? Se a gente pesquisar as questões, né? Acho que mais para frente a gente vai ter algumas disciplinas voltadas às metodologias ativas. Nós vamos perceber que as tendências de educação, né, que a gente vem observando agora atualmente, e principalmente estratégias de engajar os alunos no processo de ensino-aprendizado, fazer com que eles realmente façam parte da construção desse conhecimento, né? E utilizar eles realmente como atores, né? Os alunos são, assim como os professores são atores da escola, os alunos também são, né, atores ali da escola e fazem parte também da construção do conhecimento, né? Vocês comentaram também uma contribuição agora, vocês comentaram da utilização do celular para filmar e fazer análise biomecânica, né? Tem alguns aplicativos hoje em dia, eles são pagos, mas existem as versões limitadas dele, que é gratuita, a gente consegue fazer bastante coisa, né? A gente utiliza ali na universidade para fazer testes com os alunos, né? De salto, de impulsão horizontal, vertical, um aplicativo chamado CMJ, que a gente deixa o celular fixo num tripé e a gente consegue calcular a altura
de salto deles. Então o celular fica fixo, ele tira a foto, a gente marca a altura, descreve a altura do aluno, né? Do caso, a pessoa que vai fazer a avaliação, deixa o celular fixo parado e pede para ele saltar. Aí ele calcula o tempo de intervalo que a pessoa sai do chão e ela aterriza novamente. Ele consegue calcular a altura do que o indivíduo calculou, que o indivíduo saltou. E aí a gente já testou com equipamento, com a plataforma de salto, ele dá um valor muito próximo. Então, para usar com os alunos ali na escola, é bem legal. E a gente consegue aplicar isso para praticamente todas as modalidades esportivas. Né? Nós conseguimos trabalhar isso. Seja para o professor que está trabalhando, com o Thiago ali, que trabalhou com a ET em atletismo, para ele conseguir observar o desempenho do aluno, ou também ali numa prática do dia a dia, da aula regular de educação física mesmo, nós conseguimos trabalhar isso, né? Eu lembro que uma vez, Igor, eu fui jogar futebol no campeonato e eu usei uma camiseta de manga comprida e usei um relógio que tinha GPS. Aí escondidinho Aham. pra ninguém saber nem nada, né? Deu monitoria durante o jogo e tal. Terminou, fui no aplicativo ver. Cara, é fantástico. Ele É monitora legal demais. exatamente onde você correu no campo, se você correu mais pro lado direito, pro lado esquerdo, foi pro centro. Ele traça as linhas tudo certinho. Aí eu mostrei pros alunos, eles estavam encantados com aquilo dali. Falei, caramba, como é que faz isso, tal? E eu tinha visto isso aí uma vez, uma tecnologia que há muitos anos atrás, acho que uns 10, deve ser uma coisa até ultrapassada de hoje em dia, que eu lembro que Aham. acho que o São Paulo usava, que ele colocou várias câmeras no Morumbi e ele conseguia traçar uma linha de cada cor de cada jogador. E ele fazia um mapa depois no final de onde cada jogador correu para corrigir posicionamento, do mais, e usava o seu aplicativo que o pessoal fazia isso daí. Isso aqui era uma versão paga e era bem caro, assim, era tipo R$ 300 por mês de mensalidade, era bem caro, sabe? E Uhum. era uma coisa nova para a época. E era fantástico. E seria uma coisa que hoje já está acessível para nós com No um simples celular. relógio É. celular. Assim, esse relógio mesmo da Xiaomi, né? Que são os mais baratinhos ali. Alguns deles já tem recurso com GPS, que a gente consegue fazer alguma coisa. É óbvio que a escola normalmente não tem esses equipamentos para a gente fazer, né? Muitas vezes, acredito que todos vocês já utilizaram recurso próprio para dar uma aula, para fazer alguma atividade, né? Principalmente o kit professor de educação física, acho que todo mundo tem aí um kit, né? Com bola, cone, né? Principalmente quando a gente compartilha a escola com outros professores. Mas assim, a gente tem recurso hoje que a gente não tem lá a medida de ponta, a gente não tem lá a medida exata, mas a gente consegue trazer para a realidade do nosso aluno que eles conseguem também fazer esse monitoramento. Por exemplo, ele não precisa ter um relógio Garmin de R$ 3.000 para calcular a distância que ele percorreu numa caminhada, no trajeto da escola de casa para a escola. Se ele tiver com o celular e com a internet, ali, o 3G mesmo vai funcionar, ele liga o Strava e ele faz isso, né? E aí, falando desse recurso do Rodrigo, igual antigamente, você precisava de câmeras posicionadas num estádio para fazer isso. Hoje tem aqueles coletes que os jogadores usam, que tem um GPS, um aparelhinho desse tamanho, de 5 centímetros, que calcula durante o jogo a frequência cardíaca dele ao longo do jogo, marca a distância percorrida, marca no mapa qual local que ele percorreu durante o jogo. Então, só que isso Consegue aí ver quanto de líquido e coisa que ele perdeu para repor para depois. repor. Então, assim, seria um sonho se a gente tivesse, né, acesso a todos esses recursos. Só esse equipamento ali do colete com GPS, né, com um kit ali com 12, a gente estava pesquisando para comprar ali na universidade, a gente tinha um recurso de um edital, era R$ 40.000 só. Só, só. Então, gente, a gente fica aí com o celular mesmo, fica com a câmera de celular, com o relógio quando dá para usar, e a gente vai fazendo isso. Enquanto não tem um recurso para fazer isso, né? Mas assim, é legal, porque a gente consegue ver que o mundo do esporte, o mundo da educação física, ele é gigantesco, né? A gente tem que saber, e a tecnologia está aí para isso, né? A gente tem a questão da tecnologia que a gente pode utilizar na educação, mas tem a tecnologia que a gente também utiliza, está aí pensando no rendimento, daí no caso quem vai trabalha com as AETs, quem vai acompanhar os alunos aí nos jogos escolares, que vão trabalhar com uma equipe ali específica, daí já pode estar pensando nessas alternativas, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Certinho? Eu vou confirmar depois o nome do aplicativo, se é só CMJ, daí eu mando lá no grupo para vocês o nome do aplicativo para vocês estarem testando. Fechou? Beleza? Pessoal, então, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado pela paciência, parceria aí, certo? Vamos alinhando lá no grupo, então, a nossa questão se a gente faz um dia da semana ou continua no sábado mesmo os próximos encontros, né?
Mas eu acredito que nós teremos um grande ano aí pela frente. Boa sorte, bons estudos. Já vão dando uma olhada ali na disciplina da professora Terezinha. O pratique dela desse ano tá bem tranquilo, né? Tá bem fácil, é bem legal. Vai ser pode ser feito em duplo ou individual também. Já vão dando uma olhada. E daí no nosso próximo encontro a gente vai conversar sobre essa disciplina nova, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Beijo, boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Deixa eu parar a gravação. Tchau, tchau, gente. Até mais.